Shalom, lekulam, lekol israelitim, Brasil, Bearei Savivote Pereira Barreto, Medinote Brasil, e Bekol Amin, Ani Zaken Asaf Benami Crispin Levi, e Ani Olir Ledaber al HaTorah, Torah Shel Yahweh Asher Haimnu, Asher Simcha Shelenu. Aqui é o Ancião Asaf e vamos continuar estudando o estudo da Torá. Eu quero chamar a sua atenção para essa leitura que está do item 314. Nós estamos falando agora do item de Gaddafi, estamos falando dos 603 ordenanças desse livro. Se você não tem, você pode nos escrever e nós teremos o imenso prazer de enviar para você. Nós temos em várias línguas e temos também no português. Temos em hebraico, em outras línguas e no português. Bom, esse item de número 314, não deixar o corpo de um criminoso pendurado durante toda a noite. Devarim 21, 22 e 23. Que diz assim: e se um homem cometer um pecado digno de morte, então ele será posto à morte, e tu o pendurarás em uma eide. Então nós vemos que na lei do Eterno tem a pena de morte. Não se passava a mão na cabeça do criminoso, igual nós vemos hoje nessas constituições dos países ocidentais. Não, se a pessoa matasse, ele também seria morto. A não ser que ele matasse acidentalmente. Aí ele ia para uma cidade de refúgio e ficava lá até que aquele sacerdote que julgou o caso dele morresse, aí ele estava livre. Então, o que nós vemos aqui, esse pecado de morte que diz aqui em Devarim, se um homem cometer um pecado digno de morte, então ele será posto à morte, e tu o pendurarás em uma eide. Seria blasfêmia, Gaddafi, né? Era um pecado de morte, porque, conforme dizem toda a extensão das Escrituras, que a blasfêmia contra o Ruach HaKodesh, contra o Yah Espírito, ela é morte. Nós vemos o caso daquele israelita de origem egípcia, né? Que ele foi morto e o Eterno ordenou que ele fosse morto. Bom, então e tu o pendurarás em uma eide. O 23, seu corpo não permanecerá toda a noite sobre a eide, mas tu o enterrarás nesse dia, pois aquele que for pendurado é amaldiçoado por Elohim, para que tua terra não se torne imunda, na qual Yahweh, teu Elohim, te dar por herança. Então, só aquelas pessoas dignas de morte que eram enterradas no mesmo dia. Hoje nós estamos vendo, parece que o pessoal tem uma pressa de enterrar as pessoas, porque a maldição está na terra, por causa da quebra dos mandamentos do Eterno. Então, duas coisas fundamentais. Uma é essa, que o amaldiçoado, digno do pecado de morte, igual tem muitos hoje, blasfemando contra o Espírito puro do Eterno. Então, hoje estão sendo, a maior parte das pessoas estão sendo enterradas no mesmo dia, que é uma maldição. E aí vem a segunda. A maior parte também das pessoas estão sendo cremadas, que é outra maldição. A cremação só era para as pessoas também dignas do pecado de morte, que seriam queimados, como foi Sodoma e Gomorra, como foi Datã, Abiram e aquelas pessoas que estavam com ele, que a terra tragou. Então nós vemos se cumprir a palavra do Altíssimo, a Torá, ainda que o homem queira negar com suas constituições fraudulentas, né? Eu outro dia sempre vejo, às vezes, nos jornais, as pessoas falarem, os juízes se apresentaram, os promotores, os deputados, os senadores,
governadores, presidentes. A nossa Constituição diz assim, a Constituição do Brasil. Só que a Constituição do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar, ela está sujeita a uma Constituição maior, que é a Constituição do Reino Eterno. Por isso que lá em Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 42, diz que os reinos do mundo passaram a ser dos puros do Altíssimo. E a pedra veio sem auxílio de mãos e derrubou todo esse sistema religioso, comandado pelas 3 religiões que criaram essas constituições. O cristianismo criou constituições baseado no cristianismo, o judaísmo criou constituições baseado no judaísmo, e o islamismo criou constituições baseado no islamismo, e assim foi o budismo e outras, né? Mas existe uma constituição maior, que é a Torá, a lei do Eterno, aquilo que saiu da boca do Eterno. Bom, vamos ver esse item de número 314, na Torá oral. Shemot 2, 11 e o 12. Shemot 2, 11 e o 12. Lembrando a todos que em Shemot, até chegar em Shemot capítulo 20, a Torá era oral. De 20 para lá passa a ser escrita. Shemot 2, 11 e 2. Shemot 2, 11 e 2. Shemot 2, 11 e 2. E via-se passar naqueles dias que, quando Moshe tinha crescido, ele saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um Mitzri atacando um Ivri, um de seus irmãos. Ele olhou para os lados e ao seu redor, e quando ele viu que não havia nenhum homem, ele matou o Mitzri e escondeu na areia. Então, nós vemos que Moshe cometeu aqui um pecado, né? E aquele que matasse um homem, ele também seria morto. Mas o Eterno teve piedade de Moshe, porque o Eterno tinha um propósito para com ele, né? Tinha um propósito para com ele. E nós vemos aqui, agora no tempo de Elshua, esse item de número 314, Yohanan, João, capítulo 19, versículo 31 a 33. Yohanan, João 19. Yohanan, João, capítulo 19. Do 31 ao 33. Yohanan, capítulo 19, do 31 ao 33. Os Yahudim consideraram que era o dia da preparação, a fim de que os corpos não permanecessem sobre a estaca no Shabat, porquanto esse dia de Shabat era um grande dia. Então rogaram a Pilate que se lhes quebrasse as pernas e que lhes fossem tirados. Então vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que for executado com ele. Mas quando eles chegaram a Yahushua, e vendo que ele já estava morto, não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados, com uma lança, perfurou o seu lado. E instantaneamente saiu dam e maim. Então nós vemos aqui que Yahushua, ele foi julgado erroneamente. Na verdade, aquele julgamento foi uma farsa, né, diante do Eterno. O Eterno permitiu que essa farsa acontecesse. Por quê? Por que eu digo isso? Digo segundo a lei do Eterno. As testemunhas eram falsas. E na Torá você não podia arrumar uma testemunha falsa.
aqueles que acusaram Yahushua de blasfêmia. Os 2 sacerdotes não foram colocados pelo Eterno, Anás e Caifás foram colocados pelos romanos. Tanto é que eles dizem, se esse homem continuar fazendo sinais e milagres, o povo vai todo após ele, e os romanos virão e tirarão nossos lugares. Bom, em terceiro lugar, o primeiro, eu já disse, que as testemunhas eram falsas, e você não podia na Torá arrumar testemunha falsa. Em segundo, os sacerdotes, eles não eram colocados pelo Eterno, foram colocados pelos homens, e o sacerdote levita tinha que ser da descendência de Arão, e Anás e Caifás não era, foi colocado pelos romanos. Pelos romanos. Bom, em terceiro lugar, nós vemos que não podia entregar um servo hebreu, um israelita, para um estrangeiro executar. Não podia. E os Yahudins desobedientes daquela época entregaram Yahushua para os romanos executar. Então foi uma série de quebra da Torá, da lei do Eterno. Por isso que penduraram ele no madeiro, para dizer que ele era digno de morte. Mas o julgamento que fizeram com ele foi errado. Para acusar esse pecado digno de morte, eles tiveram que arrumar 2 testemunhas falsas. Já tinha arrumado os outros e não deram certo. Depois arrumaram 2 testemunhas falsas. E os sacerdotes eram falsos também, igual disse, Anás e Caifás não era da descendência levita, ele foi colocado pelos romanos. E não podia entregar um servo israelita, um hebreu, para os gentios executarem. Então foi uma sucessão de erros que tornou aquele julgamento uma farsa. Inclusive tem hoje ainda grupos em Israel de judeus querendo reviver aquele julgamento, para que faça um julgamento digno. Já foi levantada essa hipótese dentro do próprio judaísmo. Bom, nós vamos para o item de número 315. Agora nós saímos do item de blasfêmia e nós vamos para o templo de Yahweh. O item 315, não interromper a vigilância do templo. Números 18:5, Bemidbar 18:5. Bemidbar 18:5. E tu guardarás o dever do lugar Kadosh e o dever do Misbeá, do altar, para que ali nunca mais haja qualquer ira sobre os filhos de Israel. Então nós vemos que até hoje nós não podemos interromper a vigilância do templo. Hoje, por não ter o templo do Eterno, nosso corpo, ele é o templo do Ruach HaKodesh. Nós temos que higienizar esse corpo nosso. Nós temos que purificar esse corpo nosso segundo a Torá. Se vamos no velório, ficamos 7 dias em purificação, sem pegar nada que é impuro, que é puro, por exemplo, as escrituras, orar e outras coisas, porque assim ordena a Torá. Bom, se fizermos sexo à noite, ficamos até o pôr do sol do outro dia, também em purificação. Não podemos comer carne de porco, temos que comer a comida kasher, comida pura, segundo as leis do Eterno. Então, não podemos interromper a vigilância do templo. Tanto é que o templo Beit Mikdash, quando o Eterno ordenou, ele tinha a forma de homem. Ele tinha a forma de homem. E não podemos interromper a vigilância do nosso corpo. Vamos para a Torá oral, no tempo de Tzrak, de Yaakov, Yosef, Iob, esse item de número 315. Bereshit 15, o 8 ao 12. Bereshit 15, do 8 ao 12. Bereshit 15, do 8 ao 12. Então ele disse, soberano Yahweh, como eu saberei que eu herdarei? E ele disse, toma uma vaca
de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho jovem. E ele tomou para ele todos esses, e os dividiu ao meio, e colocou cada pedaço um contra o outro, mas os pássaros ele não dividiu. E quando as aves desceram sobre os cadáveres, Abraham as afugentou. E quando o sol estava declinando, um sono profundo caiu sobre Abraham e viu como um horror de grande escuridão que caía sobre ele. Né? Então nós vemos aqui o testemunho, né, de Abraham, né, que ele se purificou diante do Eterno, né, e para não comer aquelas carnes impuras, quando aqueles pássaros vinham sobre ele, ele enxotava aqueles pássaros. Né? Aqueles pássaros desceram sobre os cadáveres e Abraham os afugentou. Né? E ele assim ofereceu ao Eterno. Né? O Eterno disse: toma uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha jovem. Né? Então, o Eterno, quando Abraham se purificou diante dele, né, ofereceu o sacrifício pela sua purificação. O Eterno se agradou dele, prometeu, né, a ele a sua descendência, que somos nós, né, israelitas, das 12 tribos de Israel, que nós voltaremos para a nossa terra, conforme está lá em Hizquiahu 37. Naquele dia não tem rabino que vai proibir nós de ir, não tem governante Israel, porque a boca do Eterno disse. Né? E quando a boca do Eterno fala, quem é o homem para impedir? Né? Bom, vamos ver no tempo de Elshua esse item, né? Não interromper a vigilância do templo. Item 315. Corinthians Bet, 2 Coríntios 6:16. 2 Coríntios 6:16. 2 Coríntios 6:16. Segundo Coríntios 6:16. Corinthians Bet, que diz assim: e que união tem a Beit Ramikdash de Yahweh com os ídolos? Porque vós sois a Beit Ramikdash do Elohá vivo, conforme Yahweh havia dito: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Elohá, e eles serão o meu amigo. Portanto, saiam do meio deles, sede kadoshim, diz o soberano Yahweh, e não toqueis nas coisas imundas, e eu vos receberei. Como Abraham não tocou e enxotava aquelas aves, né? Nós temos que enxotar também todo o mal do nosso corpo, a prostituição, a avareza, a idolatria, tudo do nosso corpo e da nossa mente. Vamos para 1 Coríntios Aleph, vamos voltar mais um pouco, Coríntios Aleph 3, o 16 e o 17, que diz assim: não sabeis vós que sois a Beit Ramikdash, o templo de Yahweh, e que o Rua de Yahweh habita em nós? Se algum homem profana a Beit Ramikdash de Yahweh, Yahweh o destruirá, porque a Beit Ramikdash de Yahweh, que sois vós, é Kadosh. Então, se alguém destrói o seu corpo com drogas, com prostituição, com sodomia, com qualquer tipo de carnes imundas, fora da Torá, o Eterno destruirá ele nesses últimos dias. Por isso que fala lá está escrito lá em Guiliana, capítulo 21, versículo 8, tem uma lista dos que ficarão de fora do reino: os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os idólatras, os mentirosos. Tem uma lista muito grande. Então, o nosso corpo é o templo do Ruach HaKodesh, e nós temos que purificar ele diante do Eterno. Lá em 2 Coríntios 7:1, né, diz que todo o nosso corpo,
a nossa mente, o nosso espírito seja plenamente repreensíveis para o dia da vinda do Eterno. Aleluia, aleluia. Bom, vamos ainda para o item de número 316. Vamos ver se dá para nós fazermos 316. O tempo é curto, né? 316. O sumo sacerdote não deve entrar no templo em outras ocasiões, além das estabelecidas. Vaikra 16, 2. Vaikra 16, 2. Vaikra 16, 2. E Yahweh disse a Moshe: fala com Aharon, teu irmão, para que ele não venha todo o tempo a entrar no lugar Kadosh, dentro do véu, perante o assento de Rahamim, o qual está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem, no assento da Rahamim. Né? Então, esse item até eu gostaria de explicar com mais detalhes na próxima quinta-feira. E que o Eterno possa te abençoar. Olam Yahweh Yahol Levarich Ata Ivaramish Pahagam e Vekol Israelitin Bearbot Kamfot Shel Haeretz. Todarabá Lechrassim Lev Lecha e Todarabá Le Yahweh Asher Natata Oti Yotanu Ra Izdaminut Asher Anahinu Nucha Ledaber Hatoratecha Hukim Vemishpatim. Shalom Yahweh Imahem e Nitrae Be Yom Ramishi. Shalom.